Aleluia! Amém, irmãos? Você está vivo? Amém. Rapaz, cansou esse negócio de ficar pulando ali. Rapaz. Nossa, Deus, deu até uma suadeira. Eu trouxe casaco, estava com frio. Deu até calor agora. Irmãos, vocês estão bem ou não estão bem? Amém. Antes da gente entrar na palavra, tem alguns recados para dar. Amanhã temos culto aqui às 19h30, às 18h30, perdão, e às 8h30 da manhã também. Então não falte, escolha um horário, obrigado meu amigo, para você vir cultuar o Senhor. Amém, irmãos? Durante a semana nós temos células, hoje tivemos a sala de oração. Irmãos, dia 17, sexta-feira que vem, por favor, anota isso na sua agenda. E eu vou te desafiar o seguinte: você não pode vir sozinho. Você tem que trazer no mínimo 3 pessoas com você. 3 pessoas com você. Vai ser a nossa pré-conferência aqui na igreja. Aleluia. Por quê? Porque no dia no dia 18 e no dia 19, a gente vai ter a nossa conferência. Irmãos, os irmãos que vão projetar ali, a arte ficou muito top. Nossa, eu falei assim, cara, o pessoal arrasou demais, Fabinho. Os caras mandaram bem demais. Uma hora vai aparecer ali, irmão, você fica de olho quando aparecer ali. Então, irmãos, não falte, nossa pré-conferência vai ser na sexta-feira, às 20 horas. 20 horas, tá? Então venha, porque vai ser um momento que a gente vai orar bastante, se derramar diante da presença do Senhor. Na segunda-feira, nós vamos tirar alguns momentos de oração aqui na igreja, né? Depois a gente vai mandar isso certinho lá no grupo. Vamos levantar, durante essa semana, nós vamos levantar um santo jejum pela nossa conferência. A gente está com bastante expectativa de coisas boas que Deus irá fazer no nosso meio aqui, nesses 2 dias. Vai estar com a gente o irmão Obadias. Olha lá, irmãos, a nossa arte ficou top. Aleluia. Vai estar o nosso irmão Obadias aqui no sábado fazendo louvor. Vai estar aqui com a gente também um pastor Rafael Gomes. Ele é pastor de jovens da Batista Ebenezer, lá do Rio de Janeiro. É um amigo meu, a gente estudou junto, servimos ao Senhor junto, graças a Deus. E ele vai estar aqui liberando uma palavra poderosa para nós. E aí, para você não perder, no sábado, a nossa conferência ela vai ter um horário diferente do habitual, tá? Ela vai começar às 16 horas. Então, irmão, você não pode chegar aqui às 16h01. Você tem que chegar pelo menos às 15h50, porque senão você vai perder coisa demais, tá? Então, por favor. Então, às 16 horas, nós vamos ter alguns momentos de palavra, o pessoal do teatro também, os irmãos da dança, bastante louvor aqui para a gente celebrar ao nome do nosso Deus. E no domingo, dia 19, às 8h30 da manhã, o Rafael também vai estar pregando. E às 18h30, o nosso pastorzão, o pastor César, vai estar encerrando a nossa conferência aí com uma palavra poderosa para a nossa vida. Amém, irmãos? Entendido até aqui? Bem, não sei daí que a gente vai ler Colossenses capítulo 2. Hoje, na verdade, no sábado eu vou pregar aqui na conferência. Só que a palavra que eu vou ministrar hoje, eu fiquei com muito temor no coração hoje. Eu estava até conversando com a minha esposa. Eu falei assim, pai, Deus dá umas palavras para a gente que é difícil de pregar. Mas, irmãos, o Senhor me chamou, eu tenho que pregar, eu não vou fazer média não, eu vou falar. E eu quero começar essa mensagem hoje, trazer a primeira parte dela hoje. E no sábado que vem, a gente vai fazer a segunda parte dela, o encerramento dela. Que ela tem o tema da nossa conferência, arraigados e edificados em Cristo. E a gente vai usar como texto base Colossenses capítulo 2.
A gente vai ler apenas uma pequena porção por enquanto. O verso 6 de Colossenses 2, por favor. Deixa eu só conferir se é o verso 6 mesmo. Isso. A gente vai ler do 6 até o 8. Portanto, assim como vocês receberam o Senhor, continuem a viver nele. Você pode deixar nesse versículo, pode deixar nesse aí, irmão. Você pode se assentar. A gente, como eu falei, a gente vai começar ela hoje, mas só vai terminar semana que vem. Então eu acredito que hoje vai ser só apenas a introdução. E eu queria que você pegasse o que eu vou estar ministrando para você hoje. E por favor, não fique chateado comigo. Por favor. Amém, irmãos? Continue me amando por conta disso. Mas é uma palavra necessária para os nossos dias. É uma palavra necessária para nós, que já somos cristãos. E esse texto de Colossenses, nós vamos debruçar nele durante essa semana. Então, não perca nada, por favor. Nós somos pessoas influenciáveis. E é assim que eu quero começar esse sermão hoje. Somos pessoas influenciáveis. É certo que nós também temos o poder de influência. Seja no âmbito pessoal, profissional, social, político. Sim, a gente tem a capacidade de alterar, de causar impacto, mudança, seja ela direta ou indiretamente, no comportamento das pessoas, nas opiniões, nas decisões, desenvolvimento e até mesmo na emoção de outras pessoas. Nós podemos influenciar. Todavia, a recíproca também é verdadeira. Somos pessoas influenciáveis. E na mesma proporção, na mesma medida. E a gente percebe que o jogo de influenciar, ele virou uma guerra. É uma guerra na nossa volta, sabe? Para que, de alguma forma, eu e você sejamos convencidos. E antes de a gente entrar diretamente na questão cristã, você pode perceber que nós somos influenciados a acreditar que certa marca de refrigerante é melhor do que o outro. Marca de sabão em pó, né? Não, primeira coisa você fala assim, vou comprar um sabão em pó. Não, compra aquele lá, que aquele lá é o melhor. Nós fomos, de alguma forma, convencidos disso. E assim, claro, irmãos, até que pode ser que seja, porque tem certas situações que de fato é verdade. Só que, de alguma forma, nós fomos convencidos disso, de que marca Y de carro é melhor do que a X. Sabe? De que você não pode fazer isso. E isso virou uma guerra, isso é uma guerra ao nosso redor. Não, você tem que, Fabrício, tem que comprar a roupa de marca tal, que essa é a melhor. E aí, se vir outra com a outra opinião, não, essa não é melhor, a melhor é essa daqui. Você percebe que sempre vai ter alguém com uma opinião diferente. Por quê? Porque, de alguma forma, ela foi convencida, ela foi influenciada a acreditar que aquela é a melhor. E isso virou uma guerra. Isso hoje é uma guerra. Você abre o Instagram, tem a guerra das propagandas lá, para que você seja influenciada a ir para lugar tal, né? A crer que o melhor país para você viajar é aquele e não o outro. Isso está aí, irmãos. Isso está aí para nós.
Então, você compra um aplicativo para ouvir música, vai no YouTube e tem lá as propagandas e tal, aquela coisa toda. Somos, de alguma forma, bombardeados para que essa influência, ela nos convença de alguma forma. Só que essa questão do marketing de influência, ele começa bem antes da internet, né? Isso, muitos anos atrás, nos anos 1800 e alguma coisa, tinha uma marca de ingredientes de panqueca, que ela está até ativa ainda hoje, marca centenária. Quando ela foi lançada, ela pegou uma ex-escrava, chama-se Nancy Grain, não sei se vocês já ouviram, é aquela, esqueci o nome da marca agora, Antigemina, depois você pesquisa lá. E essa marca, ela pegou a foto de uma ex-escrava chamada Nancy Grain e colocou na logo para ser a capa, a cara da marca. E acabou que isso viralizou demais na época, tanto que as primeiras compras deles chegaram a 50 mil pedidos logo de cara. E aí, outras empresas, outras marcas, elas começaram a perceber que dava para fazer influência, dava para você alcançar outras pessoas sem usar pessoas famosas. E aí veio a Disney, quando ela lançou o Coelho Osvaldo, que foi o primeiro garoto propaganda da época, que na época foi usado para, de alguma forma, combater o Gato Félix, que já estava sendo usado, já estava fazendo muita fama no cinema mudo da época. Eu sei que para alguns eu estou falando coisa muito antiga, mas você percebe, depois veio o Mickey, e ninguém lembra mais do Gato Félix, nem do Coelho Osvaldo. Hoje, quando você pensa em Disney, o que você pensa? No Mickey. No Mickey, porque fomos influenciados de alguma forma a isso. E hoje, meu irmão, na era digital, o poder dos algoritmos, isso fica muito mais evidente. De alguma forma, em algum momento, nós seremos influenciados. Se você, irmão, eu não sei porquê, eu não entendo. Você pensa assim, puxa, você comenta com alguém, cara, eu quero viajar para Ouro Preto. Rapaz, passa 10 minutos, você abre o celular, o que vai ter lá? Um monte de propaganda com destinos para Ouro Preto. Nós estamos sendo bombardeados a todo momento. Entenda, isso é só uma introdução, irmãos. Semana que vem o negócio vai... E aí, de alguma forma, por conta disso, nós seremos influenciados. Você sabe, o regime nazista, ele, para disseminar os seus ideais, eles utilizaram dessa ferramenta de propaganda. Eles ficaram algum tempo na televisão, nas rádios, propagando o pensamento nazista. Isso fez com que muitas pessoas acreditassem que, de fato, aquilo lá era o que salvaria a Alemanha naquela época. E alguns pastores acabaram se associando a Hitler por conta disso, acreditando que, de fato, ele era a melhor opção para aquela época. Bom, irmãos, boa parte dos alemães foram influenciados por conta disso. O que culminou talvez no mais terrível e brutal massacre da história. Mais de 6 milhões de judeus foram queimados. Isso fora os outros povos, as outras pessoas que eram inimigos do regime nazista naquela época. Então, de uma vez por toda, a influência exercida sobre nós, ela nunca vai ser de forma drástica. Ela sempre vai ser de forma sutil, de uma maneira que a gente não perceba. E quando a gente perceber, já foi. Aí você fala, puxa, quando foi que isso aconteceu? Você sabe qual é a melhor maneira de você cozinhar um sapo?
colocando ele numa água fria. Porque se você jogar ele numa água quente direto, ele vai pular da panela. Você coloca ele numa água fria, deixa a água esquentar. O corpo dele vai se ambientar com aquela água. E quando ele perceber, ele já morreu. A influência exercida sobre nós nunca será dessa forma. Drástica, ser jogada assim. Porque se fizer, pensa, irmão, se alguém joga uma mentira para você no seu peito, você corre rápido, você foge. Só que aquelas que são sutis, aquelas que passam desapercebidos por nós, que a gente às vezes nem dá conta, são essas que de alguma forma vão nos influenciando mais e vão minando aquilo que a gente acreditava antes. Lá no Jardim do Éden, a gente tem essa percepção. Está lá, Adão e Eva. Eva vai dar um passeio pelo jardim, vai ver como é que está a plantação, vai ver como é que estão as coisas. E aí a serpente, a Bíblia diz, irmão, não sou eu que... Vamos ler, acho que ler é melhor, né? Melhor do que eu ficar falando. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 5. Olha o que a Bíblia diz. Mas a serpente, a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer nela, nem tocar nele, para que não venha a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não irão morrer, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Percebe, irmãos, que Satanás, o diabo, ele não chega para a mulher e fala assim: isso aí que Deus falou é mentira. Não, porque se ela fizesse isso, a mulher fala assim: sai para lá. A primeira coisa que ela faz é o seguinte: então, é verdade que Deus falou para vocês não comerem de nenhuma árvore que está no jardim? Perceba, Deus não havia falado isso. Deus não havia, mas aí você pode até falar assim: mas é uma simples perguntinha. Mas sabe aquela pergunta que às vezes tem cara de verdade, tem som de verdade, tem cor de verdade, mas é uma mentira. Por que Deus não disse isso? E ela falou assim: não é bem assim. Deus falou que a gente pode comer de tudo, sendo que aquela ali que está no meio, a gente não pode nem comer e nem tocar. Porque se a gente fizer isso, nós vamos morrer. Aí o que o diabo fala? É certo, vocês não vão morrer. Uau! Irmão, nós gostamos de adrenalina, de desafio. Seja ele qual for, você fala assim: não, eu nunca pularia de paraquedas, né? Talvez. Mas pode ser que a adrenalina, o desafio pode ser outro que te mova a alguma coisa. O que o diabo faz agora? É certo, vocês não vão morrer. Aí a mulher pensa: puxa, será? Isso não está na Bíblia não, é só a minha revisão aqui. Será? Puxa. Aí a Bíblia diz que a mulher viu que a árvore era boa para se comer. E ela: puxa, é verdade. A árvore é boa. Por que se eu comer, por que se eu... o negócio está tão bonito. Irmão, pensa, está tão bonito. Uma árvore tão vistosa, tal. Será que se eu comer aquele fruto eu vou morrer? Aí a serpente fala:
Então, é porque Deus sabe, olha só, Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão igual a Ele. Na hora ela, uau, uau, eu vou comer, eu quero ser igual a Deus. E aí, a trágica história a gente já conhece. Perceba, de uma forma sutil, ela foi influenciada a comer da árvore do jardim. Aí a Bíblia diz que os olhos deles se abriram, eles perceberam que estava nu, e a primeira coisa que eles fizeram é o seguinte: pronto, Deus vai me matar, vou correr, vou me esconder. Irmão, de alguma forma, nós seremos influenciados. Só que aquelas que são sutis, aquelas que têm aparência de verdade, é com essas que nós temos que tomar o maior cuidado. Sabe, a estratégia do diabo é essa. Foi o que ele usou lá, desacreditou a mulher do que Deus havia falado e corrompeu ela. E qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Não é obra do acaso. Né? Hoje a internet está assim. O que as pessoas fazem? Né? Utilizando essa mesma estratégia. Elas criam uma narrativa, né? Pegam lá os cortes, tiram os cortes de contexto e colocam para você e fala algo em cima. E aí, irmãos, o problema disso tudo é que as pessoas não querem saber se é verdade ou não. Elas não estão nem aí. Elas preferem ouvir lá o corte. E aí, se for alguém famoso, alguém que tem milhões de seguidores no Instagram ainda, para reforçar aquilo, aí pronto. O que falou é verdade. Aquilo que falou é verdade. E a gente viu isso recentemente com os nossos irmãos lá do sertão. Alguém pegou uma parte, colocou e falou: olha, é isso. E um monte de gente foi atrás, sem querer saber se era verdade, o que era, de onde estava vindo. E pronto, os irmãos foram massacrados. E aí, você quer desacreditar alguém? Você quer massacrar alguém? Faça isso. Você pega um corte, coloca lá, né, tira tudo de contexto e fala: ó, fulano falou isso. E pronto. E aqueles que só vivem disso, o que eles vão fazer? Oh, é verdade. E aí pega alguém que tem milhões de seguidores: não, é verdade. E aí, meu irmão, a pessoa pode vir e falar: não, gente, tem mais 2 horas de um outro conteúdo e eu não quero saber, eu quero aqueles 30 segundos que estão ali. E influencia milhões de pessoas a acreditarem. Aí você pensa: puxa, eu fui influenciado a tal coisa, mas por conta, às vezes, de um rios de 30 segundos. A gente, às vezes, irmão, você passa a ver um lugar bonito, você fala: puxa, eu vou viajar para aquele lugar, você não quer nem saber se aquele lugar é legal para isso, não é não. Mas por conta de um negócio de 30, 20 segundos, você fala: não, é essa jaqueta que eu quero comprar. E você não sabe, você vai. Por quê? Porque somos influenciados a isso. E às vezes a gente acaba entrando numa militância digital. A ideia não é essa, meu irmão. E aí, trazendo isso para o contexto cristão, o surgimento nas últimas décadas de um cristianismo preguiçoso, né, de pessoas que não querem ouvir o que Deus tem a dizer, elas não querem ler Bíblia, porque de alguma forma ela foi influenciada por alguém, né, de que ela não precisa ler a Bíblia, de que ela não precisa estar na igreja, porque a moda agora é tipo assim: eu sirvo a Cristo, mas eu não preciso congregar não, eu sou crente online, eu tenho um pastor no TikTok, que o que ele fala é a verdade. O que ele falou, está falado.
E aí eu pego uma pregação, tá vendo? De 30 segundos, é isso aqui que meu pastor lá do TikTok falou. Eu não preciso estar na igreja e tal, que eu posso tudo. E aí você fala, puxa, e a comunhão? E o corpo de Cristo, não, isso é balela, isso é ideia para pastor pegar dinheiro nosso, isso é para, sabe? E vem com esse assunto, irmão, por quê? Porque houve, nas últimas décadas, uma crescente desse cristianismo barato, desse cristianismo fajuto, que tem criado cristãos preguiçosos, de fé rasa, sem raiz, a entender de que você não precisa da palavra de Deus, que você precisa de uma pregação de 30 segundos que você ouviu no TikTok, e já basta para a sua semana inteira, quiçá o mês inteiro. E aí, essas pessoas, elas não vão conferir se é verdade ou não. E é esse tipo de cristão, irmão. Eu falei que o negócio ia ficar salgado. E é esse tipo de cristão que está sendo influenciado nos DCEs das universidades. Esses dias eu estava assistindo um vídeo e eu achei muito maneiro. O pastor falou assim, olha, um filho de um muçulmano, ele fica 10 anos numa escola, ele sai de lá muçulmano. O filho de um crente, no primeiro ano na faculdade, ele desconverte. Não é o nosso caso, amém, irmãos? Não é o nosso caso. Isso aí é outros cristãos de fé rasa. Nós não. Mas por quê? Porque ele não aprendeu dentro de casa? Não, é porque de alguma forma ele acreditou que a fé dele, rasa, barata, pode sustentar ele. De que, oh Deus, eu tenho que falar. De que o pastor que ele ouviu no YouTube está certo. Que o pai dele está errado. Que o pastor dele está errado. Que o discipulador dele está errado. Que essa bobeira de a gente reunir aqui sábado no ponte, isso é balela. O negócio é ir para Rita mesmo, encher a cara, e amanhã você vem, toma a ceia e acabou. Não, nem vem, né? Você compra um suquinho tangue barato lá de R$1, compra um pão na padaria do seu Zé e faz a ceia em casa. E está tudo certo. É esse tipo de gente que está sendo influenciado nas DCs das universidades, por doutrinas antibíblicas, argumentos, filosofias, altivez, raciocínios falaciosos que tentam se impor à verdade divina. E sabe, existe algum problema em ser influenciado? Não, não existe, meu, porque nós somos influenciados. O problema é com que você está sendo influenciado. Porque você pode ser influenciado a melhorar o que você come, né? As médicas aí de plantão podem falar, né? Melhorar a sua alimentação. Você pode, meu irmão, você pode. Aí você é alguém sedentário, você pode ser influenciado a ir para uma academia, a ir malhar, fazer alguma coisa. Você pode ser influenciado a estudar. Você pode ser influenciado a buscar mais de Deus. E eu vou te falar, se você tem amigos assim, cola com ele. Cola nesses amigos que te levam para perto de Deus. Fecha com ele, meu irmão. E se ele um dia puxar sua orelha, abraça ele, dá um beijo e fala assim, você está certo. Cola com esse tipo de gente. Você pode ser influenciado a ouvir uma boa música, é ou não é, Vitão? Você ouvia aí um Marcos Almeida, nossa Deus, um Sérgio Lopes, os irmãos mais antigos, uma Cassiane. Você pode ser influenciado para o bom gosto.
a ler mais a palavra, a buscar mais do Senhor, a fazer um jejum. Você pode ser influenciado, meu irmão, a isso. Ser influenciado não é ruim. Ruim é com quem que você está sendo influenciado e por quem também. Eu já fui muito influenciado. Eu acho que eu estou aqui porque eu fui influenciado um dia pela minha tia. Graças a Deus pela vida dela, meu irmão. Sabe? E o problema é quando a gente achamos que a nossa fé enfraquecida, de alguma forma, é o suficiente para combater os sofismas de Satanás. A nossa luta nunca foi e nunca será contra a carne. Nunca foi, nunca será. Por que você vê, às vezes, até... Irmão, eu estou falando muito de internet, mas porque está aí, tá? Não tem nada contra, não. Muitos cristãos que você fala assim, puxa, fulano tem a palavra, mas você vê, irmãos, é brigaiada para lá, é briga para cá, e tal, sabe? Louvado seja Deus pela vida, mas a nossa luta não é contra carne nem sangue. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, olha o que Paulo vai falar. Isso para você não achar que essas coisas são atuais. Isso já vinha acontecendo há muito tempo. 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 ao verso 6. Porque embora andamos na carne, né, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em... acho que você pode fazer melhor. Mas poderosas em... Para quê? Para eu chutar o joelho do meu irmão? Para eu esbofetear a cara dele? Para eu ir na internet fazer um vídeo e falar mal da igreja? Não. Olha, para destruir as fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos. Verso 5. E toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento à obediência. A quem? Cristo. Verso 6. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência, quando a obediência de vocês estiver completa. As nossas armas, elas são poderosas em Deus para destruir, resumindo o que Paulo falou, todo argumento, todo pensamento, toda ideologia diabólica que se ouve na faculdade, que os nossos filhos ouvem na escola, que falsos profetas têm se levantado na internet para falar, fora dele também, de ideologias satânicas, de pensamentos arrogantes. A nossa luta é contra isso. E as armas que recebemos, elas não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus. Poderosas em Deus. Uma das maiores ameaças ao evangelho de hoje, né, não é aquele ateísmo declarado, sabe? É a sutileza da mistura. Semana que vem a gente vai falar mais um pouco disso. A carta de Colossenses tem tudo a ver. Sabe, aquela sutileza da mentira. Você pode ser crente, mas você não é bobo. Você pode ser crente, mas você é jovem demais. Não tem problema não, você só vai no culto lá de domingo. Você pode ser crente, mas você pode fazer um monte de coisa, né? Você pode ser crente, mas você pode ir para a Rita beber. Você pode ser crente, mas você pode fumar um cigarro. Irmão, a gente tem que falar.
Você pode ser crente, mas você pode sair com 10, 15 menininhas por aí. Vai, meu irmão, você é jovem ainda, você precisa experimentar mesmo. Você é crente, mas você pode sair com vários menininhos também, não tem problema não. Quando você ficar velho, você arruma um marido, nem casa não, você só junta lá e acabou. Não pode. Não pode. Ah, mas a palavra de Deus não diz isso, meu irmão. Pelo amor de Deus, nós fomos livres do pecado. Cristo nos salvou. Você é salvo, mas, irmão, nem mais nem menos. Cristo me salvou, eu sou salvo e pronto, e acabou. Certa vez alguém perguntou, falou: pastor, eu sou crente agora, será que eu posso perder a salvação? E o pastor respondeu assim, eu gostei da resposta dele, falou: depende. E a pessoa respondeu: mas depende de quê? Depende de quem te salvou. Porque se a sua salvação depende de você, você acorda com ela, acorda sem ela e dorme sem ela. Agora, que se foi Cristo que te salvou, meu irmão. Sabe? Infelizmente, o que nós temos visto hoje é aquele evangelho misturado. É Cristo mais alguma coisinha. Esse pensamento humanista. Essa sutileza da mentira. Que a gente acha que não tem nada a ver. Quando eu era um pouco mais novo, né? Do que eu sou hoje. Eu lembro que antigamente nas igrejas eu falava assim: o inferno está cheio de nada a ver. Né? Nada a ver, está levando um monte de gente para o inferno. A ideia dessa sutileza é tirar Cristo do centro. Você pode viver um evangelho sem Cristo. Você não precisa de Cristo. E aí o que eles fazem? Colocam o homem no centro. Aí deixa de ser um evangelho cristocêntrico para virar um evangelho humanista, egocêntrico, onde o que fala é a arrogância do homem, é o ego do homem. E a gente acha o seguinte: não, isso está de boa. E a gente cria aquele evangelho light de meninos, de crentes que não podem ouvir em nada, que estão que nem aqueles discípulos de João 6, que Jesus dá uma pregação e eles falam: esse discurso aí está duro demais, ninguém pode suportar não, eu vou embora. E a gente acha que a gente é sabido demais, e de que Deus, que Jesus vai amenizar as coisas. Não, Jesus vira para os discípulos e fala assim: vocês também não vão embora com eles, não? E aí Pedro, ele fala assim: para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe, esse humanismo moderno, ele vai pregar que a verdade está dentro de você, que você é o seu propósito de vida, a autorrealização, né? O que importa é você se sentir bem. O que importa é que você está confortável. E aí a gente surge esse evangelho superficial, esse evangelho medíocre, evangelho barato, raso, que não leva ninguém a lugar nenhum, de crentes imaturos, meninos, que são levados por todo e qualquer vento de doutrina, de uma fé que não desenvolve, Vitão, que não cresce, que não é firmada, que se bate um vento, carrega. Meu irmão, aonde estamos firmando nossa fé? É numa casa de areia na praia, que se vier um vento vai carregar tudo? Ou é na rocha da verdade, que é Cristo? Esse é o resultado. Eu falei que hoje, irmão, que hoje ia ser um pouco desconfortável. Calma. Semana que vem eu acho que vai ser pior. E
Irmão, está na hora. Eu acho que está muito mais que na hora da gente crescer. Está muito mais na hora da gente permitir que as nossas raízes saiam do raso e se aprofunde naquele que é a verdade e a vida. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E tem gente buscando atalho, falando, não, todos os caminhos levam para... Mentira do cão, do capiroto. O único caminho que nos leva até a Deus, a gente cantou aqui, é o novo e vivo caminho. Cristo, Ele é o centro do Evangelho. Você quer saber o quanto você é amado por Deus? Olhe para a cruz. Olhe para Cristo. Chega, meu irmão. A gente não pode mais ficar dando ouvidos a esse evangelho medíocre. E eu vou falar para você, meu, você é jovem, né? A gente está aqui, graças a Deus, e minha esposa liderando vocês esse ano. E eu vou dizer, meu irmão, tem certo tipo de gente que você tem que parar de ouvir na internet. Com todo respeito. Sério mesmo. Tem músicas que nós temos que parar de ouvir. E quando eu falo de música, eu não estou falando de música mundana, não. Música que a gente canta, que não tem nada de Cristo. Música sentimentalista, é o eu, sou eu, e se Deus não fizer... Não, meu irmão. Precisamos acabar com isso. Precisamos trazer Cristo de volta à centralidade das nossas canções. Precisamos trazer Cristo de volta à centralidade da nossa vida, do nosso chamado, das nossas coisas, do Evangelho. Precisamos. E a palavra de Deus está acabando, irmãos. Ela está sempre nos alertando sobre os enganos. Por quê? Porque somos pessoas influenciáveis. Então, meu irmão, tomem cuidado, sejam cautelosos. Eu vou ler, para a gente encerrar, 1 Timóteo, capítulo 4, a gente vai ler alguns textos. 1 Timóteo 4, a gente vai ler o versículo 1 e o versículo 2. Olha o que Paulo, ele escreve 2 cartas ao seu amado Timóteo. E na primeira carta que ele escreve a Timóteo, ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizado. E você acha que essa foi a única instrução que Paulo dá a Timóteo? Não. Na segunda carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 3, a gente vai ler do verso 1 até o verso 9. Parece que Paulo, ele quer enfatizar de fato com Timóteo isso. Ele disse, mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo de fazer o bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos do prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe, segura. Olha a instrução de Paulo
para Timóteo: fique longe desse tipo de gente. Eu acho que se Paulo estivesse nos dias hoje e pudesse mandar uma mensagem de texto para Timóteo, Timóteo, foge dessa, tranca a casa, não receba elas mais em casa. Foge. Fique longe desse tipo de pessoa. Sabe, irmãos, eu comentava com alguém esses dias, o ambiente, ele influencia. E você acha que é só pessoas que falam com a gente o dia inteiro? Não, o ambiente influencia. O que você ouve todo dia vai te influenciar. As atitudes também influenciam. Versículo 6. Pois entre esses se encontram os que se infiltraram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Perceba, pessoas que estão sendo levadas porque não chegaram ao pleno conhecimento da verdade. A fé está rasa, a fé medíocre, sem raiz, sem profundidade, e continua. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses perceba, irmãos, eles estão resistindo à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompidas, reprovadas quanto à fé. Verso 9. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Perceba, parece que Paulo escreveu isso para nós ontem, Vitão. Mas não é. É para mais de não sei quantos mil anos atrás que ele escreve isso para um jovem pastor. E qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. E se acha que a instrução de Paulo a Timóteo quanto a isso para por aí? 2 Timóteo capítulo 4, o versículo 1. Diante de Deus, Paulo já começa a carta, o capítulo 4 assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação, pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorta com paciência e com doutrina. Pois, olha, irmãos, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, serão rodeados de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Pode continuar. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Verso 5. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu não sei, não foi ontem que Paulo escreveu essa carta, meu irmão. Eu sei que parece, mas não foi. Não foi, Mike. O que Paulo está falando para Timóteo é um alerta para nós. Falou assim, olha, vai vir tempos difíceis. As pessoas, elas vão escolher pessoas para falar aquilo que elas querem ouvir. Eu sei que você já deve ter pensado em um monte de gente. Por favor, não faça isso. Mas é o que a gente vê. Essas pessoas, elas se tornarão inimigos da verdade, com pensamentos que são reprovados. E por que, meu irmão, eu comecei aqui falando essa mensagem, eu quero encerrar com isso.
falando sobre influência, que nós somos influenciados por muita coisa, pelas coisas que estão ao nosso redor. Por quê? Porque para o evangelho também, Satanás quer nos influenciar de uma forma sutil, que a gente deixa passar. A ideia do inimigo é minar a nossa fé. E se a gente não tiver arraigado e edificado em Cristo, nós seremos levados pela correnteza. Na universidade, seremos levados pela maioria. Não sei você, eu conheço uma pessoa, irmãos, mega inteligente, que pastoreou a igreja, sabe, uma pessoa estudiosa, dava uma aula sensacional. No primeiro sofisma que ela ouviu, ela foi carregada, e hoje ela fala que Jesus é um porco. Que Deus tenha misericórdia da vida dessa pessoa. Não regala o olho não, é verdade, tem coisa pior, Thaís. Mas por quê, irmão? De alguma forma, a fé dela foi minada com sofismas sutis. Ela foi influenciada com mentiras diabólicas e apostatou da fé. E eu quero encerrar essa introdução hoje, trazendo um alerta para nós. Sejam cautelosos. Tomem cuidado. Jesus, lá em Mateus 24, ele diz assim, verso 3: E assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Qual que é o sinal? Jesus fala, e respondendo-lhes disse: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus, ainda no capítulo 24, lá no verso 24, Jesus vai dizer, isso é Jesus dizendo, irmãos: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, possível fora, enganaria até aqueles que foram escolhidos. Até os que foram escolhidos. E aí, você pode ficar de pé, para ficar com cara de quem está acabando. Tem uma canção que ela é nova agora. Ele fala assim: o engano se aproxima. Como é que a Ana sabe melhor? E ele vai dizer: se levantem atalaias, não deem sono aos seus olhos. Nós fomos chamados como atalaias, meu irmão, a proteger uma mensagem sem mistura. Nós fomos levantados como filhos, como servos de Deus, com uma mensagem. E precisamos proteger ela. E para proteger essa mensagem, precisamos nos aprofundar naquele que é o dono dessa mensagem. Para que as nossas raízes estejam firmadas, Vitão. Para quando vier um engano do inimigo, nós não sejamos levados. O texto que nós lemos no início de Colossenses 2, não sei se você teve a oportunidade de ler Colossenses, leia até semana, dá para você ler rapidinho, meu irmão, até sábado que vem dá para você ler. Ele vai dizer: olha, como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ações de graça. Aí no verso 8, Paulo ele vai escrever: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs e sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Tome cuidado. Tome cuidado.
acautelai-vos, que ninguém vos engane. Tudo aquilo, todo ensinamento, que o centro não é Cristo, que a obra não é de Cristo, que o alvo não é Cristo, que o caminho não é Cristo, que o louvor não é de Cristo, que a honra não é de Cristo. Eu vou dar para você a instrução que Paulo deu a Timóteo: foge. Foge mesmo, irmão. Foge. Tem coisa que a gente tem que encarar, tem que bater de frente mesmo, mas tem coisa que a gente tem que fugir. E se você quiser manter a sua fé firme, foge desse tipo de conversa, foge desse tipo de gente, foge desse tipo de música, de ensino. Foge, porque somos pessoas influenciáveis. Amém? E aí, você se pergunta, tá, o que isso tem a ver com Colossenses? Semana que vem a gente continua. Amém? Feche seus olhos. Jesus. Bom, abre os seus olhos rapidinho. Eu vou terminar, eu juro. Eu sei que eu passei 5 minutinhos. Ontem a gente estava aqui na igreja, até comentava isso hoje com a minha esposa. E a gente estava em poucos irmãos aqui. E aí o irmão Jean, ele trouxe uma palavra, depois que a gente orou. E a palavra foi sobre quando Deus, lá em Levítico, capítulo 10, se a minha memória não estiver falhando agora, versículo 1, porque no capítulo anterior, capítulo 9, né, montaram-se o altar, aquela coisa toda, o tabernáculo, e Deus envia fogo, e queima o holocausto, e agora chama arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Ei. Só que no capítulo seguinte, os primeiros capítulos, versículos, 2 camaradas, Nadab e Abiú, filhos de Arão, sabe o que eles foram fazer? Eles levantaram um incensário. A Bíblia diz que eles mesmos acenderam. Foram lá, e sabe o que aconteceu? Eles foram oferecer isso para Deus. A Bíblia diz que Deus queimou eles na hora. Eu não estou falando que Deus vai te queimar nem te matar, não. Não é isso, meu irmão. Só que aqui a gente está com um problema muito sério. De alguém que está fazendo algo para Deus, que tem cara de algo para Deus, mas não era de Deus. E esse é um temor que tem surgido no nosso coração. De levantar algo para Deus, trabalhar para Deus, fazer as coisas que tem cara de Deus e não ser de Deus. Que o Senhor nos livre disso, meu irmão. As nossas obras, elas serão provadas pelo fogo, e tudo aquilo que a palha vai se queimar. Eu vou falar um pouco disso mais na semana que vem. Que o Senhor nos livre de fazer um evangelho que tem cara de Cristo, aparência de Cristo, nome de Cristo, mas não tem Cristo, Fabinho. Eu não sei você, meu irmão, mas eu fico com o coração até apertado, porque o que a gente mais vê, e isso é um alerta para os nossos dias, para você que é jovem, toma cuidado, pelo amor de Deus. Cuidado com quem você está ouvindo. É que eu não posso falar aqui, meu Senhor, eu te dar uma lista de um monte de nome para você parar de ouvir hoje. Depois que acabar aqui, se você quiser, eu te passo a lista. Mas, meu irmão, você pode até falar assim, mas que arrogância. Não é, sabe por quê? Porque não tem Cristo, foge desses mesmo. E se um dia eu vier pregar para você e a mensagem não for sobre Cristo, Cristo não estiver no centro, você pode me expulsar daqui. E qualquer outro que se levantar e vier aqui. Porque nós não estamos aqui para edificar uma obra humana, sobre pensamentos humanos. Nós estamos para levantar o nome daquele que é o Salvador e o Senhor de todas as coisas, e que em breve voltará. Nós não queremos ofertar nada para Deus que seja, que a gente passe por outro caminho sem ser Cristo. Não, eu não quero levar para Deus esse tipo de oferta.
O novo e vivo caminho está aberto para nós. É por Ele que nós vamos passar. É por Cristo. É Ele que vai nos levar até Deus. Que o Senhor nos livre disso, meu irmão. Feche seus olhos, agora eu vou orar de verdade. Pai, te damos graça. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por esse alerta. Oh, Jesus, livra-nos. Livra-nos de oferecer para o Senhor fogo estranho. Livra-nos de viver um evangelho que o Senhor não seja o centro. Livra-nos de querer chegar até a Deus sem passar pelo novo e vivo caminho. Livra-nos de cantar canções que Cristo não é o centro. Livra-nos de edificar uma obra que não tem nada a ver com o Senhor. Podemos até rotular que tenha o Senhor, mas seja vazia. Oh Deus, livra-nos. Fortaleça a nossa fé, ó Pai, para que possamos resistir ao engano do inimigo e não sermos influenciados a deixar a Tua presença, a amar mais esse mundo do que a Tua presença. Livra-nos, ó Pai, livra o nosso coração, ó Deus, em nome de Jesus, que o nosso ouvido seja tapado para as coisas desse mundo e se abra para ouvir a Sua voz. Por isso eu peço a Ti, traga mais fome dentro de nós para nos aprofundarmos mais no Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, amém.